Olá a todos, agradeço pela atenção de sempre, agradeço pelos inscritos do canal, peço aí para compartilharem os vídeos com outras pessoas, convidando pessoas para também se inscreverem no canal. Vamos lá para o último vídeo do ano de 2020 e achei interessante até dicas aí para as férias, quem vai tirar aí, tem uma pausa no final de ano, é interessante assistir dois filmes, né? Os filmes para levar aí a mais reflexões. Vamos fazer essa divulgação desses filmes, né? O bom é que os atores, né, grandiosos atores, eles fazem os filmes e aqui vamos divulgar. Esse é o mundo da modernidade em que nós vivemos, né? Muitas pessoas divulgando coisas de outras pessoas gratuitamente, mas são filmes que nos levam à reflexão. E o primeiro filme é A Beleza Oculta, e depois o outro filme é A Festa de Babette, né? Os dois filmes, o que eles têm em comum, né, que vou fazer aqui breves pinceladas de reflexão acerca, né, do amor, do tempo e a morte. O que essas três coisas têm em comum? Você fala, Renan, o que o amor tem a ver com a morte e com o tempo? Todas essas três, né, esses três princípios, esses três conceitos aí, o que eles têm em comum? Que são forças que movem a nossa vida. São forças, são preocupações que todo ser humano tem sobre esses conceitos, sobre essas palavras. Claro que cada um vai se relacionar de uma forma diferente perante esses conceitos, porque na verdade são conceitos, e é o que nós vamos ver agora com A Beleza Oculta e depois, em sequência, A Festa de Babette. Então, primeiramente, em relação ao amor, né, o filme ele traz as dimensões acerca do amor. É uma busca no próprio filme com a questão do perdão, né? Não vou aqui não vou estragar as partes do filme, mas ele busca, né, o personagem, né, o Howard, ele faz questionamentos sérios né, sobre a sua existência, sobre como ele está vivendo mediante uma situação trágica que ele vive. E surge a questão do amor. E o amor, ele tem relação com o perdão, né? É o que nós vamos analisar no filme, depois aí, quem assistir, depois quem quiser deixar uns comentários. E o perdão não existe na condição humana. Ela é uma criação das religiões. Então, nessa perspectiva, o perdão ele tem relação com o sagrado. O sagrado para nós, né, dentro dela, do amor. Porque realmente essa abrir para uma nova vivência. Mas dentro da questão do amor propriamente dita, algumas pessoas vão dizer que existem três tipos de amor. Dentro da psicologia, né, não é analisado assim, né, porque algumas pessoas vão dizer, não, tem os três tipos de amor, tem o amor ágape, tem o amor filia, tem o amor eros, mas dentro da lógica, né, se for perguntar, há três tipos de amor? Não. Nós somos um misto que se resume no que não pode ser resumido em uma única questão. Dentro dessa perspectiva, existe o eros, certamente, que é o amor físico, o amor erótico, mas falando de adjetivos, nós estamos falando de palavras. Se nós somos uma mistura, não tem como esse amor é melhor do que o outro amor. Então, a questão do eros aí, essa questão da atração. Depois tem o amor filia, que é o amor da mente, o amor de afeto, né? Aquele apreço que você tem por uma pessoa. Né? Os gregos, eles utilizavam isso, mas o que é dominante em nossa cultura ocidental, a nossa cultura cristã, é que nós somos, né, colocados mediante uma literatura que trouxe a nós, né, tradicionalmente, que o único amor válido e o único amor que realmente faz sentido é o amor que nós vamos ver agora, que é o amor ágape, que é para colocar-se perante o próximo.
mas temos as outras palavras do grego, né, o ludus, que é o amor jovem, o amor aventureiro. Isso quer dizer que só os jovens têm esse amor? Não necessariamente. Pessoas, né, da terceira idade ou da melhor idade, certamente também vão sentir esse amor. Então, novamente, somos um misto de emoções, nós estamos carregados de emoções e muitas das vezes a forma que nós reagimos perante as circunstâncias da vida vão brotando essas emoções. Depois tem a outra palavra grega, né, relacionada ao amor, ao praga, que é o amor de longa duração. Então, de certo modo, muitas vezes aquele amor que dizemos que dura a vida inteira é um amor mais pragmático, não que necessariamente ele siga uma lei, mas para ele durar, nós acreditamos que é preciso dar consistência em certas atitudes para. Depois a outra palavra grega, storge, que quer dizer o amor familiar, né? O amor são física. E aí cada um analisando, né, sobre esses conceitos pode pensar, mas em que dado momento da minha vida eu posso sentir isso ou posso sentir aquilo? Depois existe o amor mania, né, que esse amor obsessivo, o amor de baixa autoestima. Nós temos que nos projetar as nossas emoções em uma outra coisa, uma outra pessoa para nos sentirmos bem. É a mania. E depois tem a outra palavra próprio. Todos importantes no campo das emoções humanas. Então, nós temos aí oito palavras que vão falar sobre essas essas dimensões do amor, esse sentimento, e o filme vai tratar sobre isso. Né? O filme trata na questão do amor, no sentimento de perda, ausência daquela personagem, né? Filia, nossas vidas. E agora sobre o tempo propriamente dito, antes de encerrarmos com a questão da morte, que num plano existencialista, no plano materialista, a morte é a natificação de todos os nossos projetos. Então, dentro da morte, cessam-se ali as possibilidades. O tempo é identificado por Agostinho como a própria vida da alma, do espírito. Como se fosse aí uma manifestação interior.
Embora nós vamos aí analisar na própria física ou na química, né, tem o tempo mecânico, tem as noções de tempo aí diferente, mas ele continua os questionamentos, né, Agostinho? Mas como o futuro que ainda não existe pode diminuir ou esgotar-se? Como o passado que não existe, mas pode aumentar, senão porque no espírito, autor dessas transformações, se realizam três ações. O espírito espera, está atento e se recorda. Então, o passado é uma questão de memorização, né? Questões das memórias. O objeto de sua espera passa pela atenção e se transforma em lembrança. Com efeito, quem ousará negar que o futuro ainda não existe? Contudo, a espera do futuro já está no espírito, ou seja, a espera do futuro já está no presente. Nós projetamos para ações posteriores e uma ação que já está no momento. Por isso, quando eles falam, você só constrói o futuro pensando muito bem no seu presente. É bem colocado por Agostinho. Contudo, a lembrança do passado ainda está no espírito. O ser humano ele fica nesse balanço. Ele se projeta para o futuro, mas projetando-se para o futuro, ele se preocupa com o presente, mas se preocupado com o presente, recordações, questões do passado ainda lhe preocupam. E para finalizar essa questão do tempo, que também no filme há ali o embate entre, né, o personagem, o Howard, e com a personificação do tempo. É interessante essas abordagens. Mas o que agora aparece claro e manifesto é que nem o futuro, nem o passado existem. E nem se pode dizer com propriedade que há três tempos: o passado, o presente e o futuro. Talvez fosse mais certo dizer-se há três tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E Agostinho tem plena razão. Nós sempre temos o presente. E aí, como ele coloca o presente do passado, as memórias, o presente do presente, a qual esse momento que estou falando, e o presente no futuro, que é o projetar-se humano, né, para um momento diferente do qual se está vivendo. Porque essas três espécies de tempo existem em nosso espírito, e não as vejo em outra parte. O presente do passado é memória, o presente do presente é a intuição direta, o presente do futuro é esperança. Então, nessa questão do tempo, por isso que nós vivemos sempre nesse pêndulo. Por isso que nós estamos sempre procurando aproveitar a vida, aproveitar da melhor forma possível. Porque nós temos memória de que certo dia pode ser que nós não tenhamos vivido da forma na qual nós esperávamos ter vivido. No presente momento, essa memória nos traz que devo viver bem agora e já me projetando para o futuro para não perder mais tempo. E vamos seguir agora para a questão da... E no terceiro conceito abordado tanto no filme A Beleza Oculta e também no filme da Festa de Babette, ao qual teremos uma reflexão no final desse vídeo acerca da morte, que causa estranheza, causa medo, de certo modo tristeza às pessoas. Mas o filósofo francês Montaigne, ele vai dizer que a morte, ou o ato de pensar na morte, não é para a salvação da alma, não é pensando em um outro nível de vida, mas tem a função de transmitir sua tranquilidade. Diferentemente do dito popular que a morte é certa, ou que a única certeza da vida é a morte, filosoficamente falando, a morte ainda ela não está certa, tendo em vista que nós estamos vivos. Então a única certeza da vida é a própria vida ou o ato de viver. A morte,
minutos após minutos, horas após horas, dias após dias, essa incerteza ela vai se concretizando na medida que aquilo que era certo, vida, vai ficando incerto. Então, para Montaigne, seria a virtude, seria encontrar o equilíbrio entre a certeza, vida, e a incerteza que se concretiza, certeza, morte. Um tanto pouco estranho que de fato causa dor. A falsa promessa da própria modernidade ao dizer que a felicidade ela é uma ausência plena de dor, isso é papo furado. Aprender a morrer é aprender a viver. Aprender a viver é aprender a morrer. Tanto uma quanto outra ensina no caminho, ao qual, em um processo de melhorias, ao qual, num processo de conhecimento de nós mesmos e de nossa natureza, devemos ter como proposta a boa vida como uma vida a qual nós buscamos o melhor de nós. E a boa morte é entender que no final de todo esse processo nós atingimos o equilíbrio. Fiquem agora com essa parte final da reflexão da festa de Babette. O filme A Festa de Babette, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de 1988, é uma história do século XIX em um vilarejo remoto na Dinamarca, onde temos as duas principais personagens, Martina e Filipa, que são duas irmãs, filha de um pastor que fundou uma comunidade religiosa durante suas vidas. E no início, na juventude dessas duas irmãs, elas tiveram uma oportunidade de casar. Tanto Martina quanto Filipa tinham lá seus pretendentes, um deles um jovem oficial do exército dinamarquês e o outro um cantor de ópera francês. Nenhum dos relacionamentos segue em frente. As irmãs envelhecem juntas, carregando então as tradições de seu pai e servindo a comunidade, até que um dia de chuva intensa, uma mulher francesa chega na cidade. Essa mulher, chamada de Bette, ou Babette, está procurando uma estadia, fugindo de Paris. Essa fuga se dá pela uma perseguição política. Seu marido e seus filhos, a sua família, foram mortos. As irmãs recebem Babette, a qual se torna a cozinheira das irmãs, uma ajudante, e ela continua com a tradição das irmãs. Bom, ela certamente cozinhava muito melhor que as irmãs. As irmãs tradicionalmente serviam ali um pedaço de peixe, uma sopa com pão, e Babette coloca no seu gesto de cozinhar a sua forma diferente de enxergar o mundo, enxergar as perspectivas e as situações. As pessoas apenas querem comer a comida de Babette. Na sequência do filme, podemos ver que a comunidade começa a se desentender e brigar cada vez mais depois da morte do pai de Martina e Filipa. Com essa morte do pai, surge uma exclamação da perda dos valores que sustentavam a harmonia de suas relações. E assim, o filme se passa nessa constante contradição, podemos assim dizer, com a presença da perda do pai, assim a perda dos valores, e a questão da comida, que de certo modo é a celebração do prazer do comer, do prazer do próprio corpo.
Então, Babette garante uma certa harmonia nesse processo de perda. E assim é a nossa vida. A morte ela é encarada como uma perda quando nós analisamos somente para frente. Mas, certamente, se analisarmos a morte a partir de uma perspectiva do olhar para trás, não for perda,